escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes. Estamos aqui mais uma oportunidade reunidos para que possamos juntos estudar mais um pouco da palavra de Deus e aprender mais um pouco. Nesta oportunidade estamos aqui começando uma revista nova, a revista chamada Triunfando sobre as Fraquezas. Tá? E hoje é a lição número 1. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Peço para que você feche seus olhos e juntos faremos uma oração. Ó Pai amado, te agradeço por esse momento de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Ó Pai, peço que o Senhor possa vir e falar aos nossos corações, ó Pai. Me usa para que o Senhor possa atingir o coração de cada pessoa, Pai. Fala conosco, Pai. Esteja conosco, Teu Espírito Santo nos preenche. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Bom, como eu disse, a gente está começando uma lição nova, tá? Então, primeira lição, como ela se chama? Melhor do que a vida. Melhor do que a vida, o que é? A graça de Deus. E a gente tem o nosso texto base, que é em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 10. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler juntos aqui. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tá? Então, como é o título da lição, melhor do que a vida, o que é? A graça de Deus. Como diz o versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, e depois a gente vai estar estudando. Bom, como eu disse, a gente está começando aqui mais uma lição, mais uma revista, que é a revista Triunfando sobre as Fraquezas. E essa primeira lição se refere ao quê? Melhor do que a vida. O que é melhor do que a vida? A graça de Deus. Então, juntos, a gente terá o desafio de estudar sobre um dos temas mais centrais de toda a mensagem bíblica, que é o quê? A graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? Todo mundo escuta falar, né? Quem já viu algo de algum versículo, de alguma pregação, de algum estudo, que é o quê? Um favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido? Ela é um favor imerecido. Porém, ela não é apenas isso. Tá? Ela é um benefício concedido àqueles que merecem a real condenação. Meio estranho isso, né? Porém, a graça é o favor divino concedido aos homens mediante o seu pacto estabelecido em Cristo Jesus. Cumpre aqui a gente destacar e a gente lembrar que todos nós nascemos em pecado
e em pecado fomos concebidos. Tá? Então é um benefício concedido àqueles que merecem a real condenação. É um favor divino concedido aos homens mediante o pacto estabelecido em Cristo Jesus. O Deus, nosso Deus gracioso, ele é rico em graça. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 86, versículo 15. Já está aqui na nossa transparência, né, no nosso PowerPoint. Mas vamos abrir juntos aqui Salmos 86, capítulo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então a gente consegue ver que nosso Deus é um Deus gracioso e rico em graça. Isso fica claro que Deus é cheio em graça, como diz o salmista. Outra verdade, a Bíblia revela como Deus é gracioso e rico em graça, como visto agora no Salmos 86, capítulo 86, versículo 15. É dele que provém todas as bênçãos que recebemos. Ele concede as suas bênçãos para toda a humanidade. Então, seja você que está assistindo a aula aqui, seja seu amigo que está em algum lugar, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu amigo que está longe, estudando em outra cidade, seja ele crente ou não, cristão ou não, ele vai receber as bênçãos de Deus, porque quando Deus concede as suas bênçãos, ele concede a todos, a toda a humanidade. E em Mateus 5,45, vamos destacar esse pequeno texto. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Né? Isso fica bem claro quando, às vezes, a gente passa por um período de seca na nossa cidade, a gente pede para que a chuva caia, que venha trazer o alento, que venha trazer aquele refresco. A chuva não vai cair só na sua casa, ela vai cair praticamente em toda a sua região. E como diz em Mateus, ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Então, o sol não nasce só na sua casa, ele nasce para todos. E as chuvas sobre os justos e os injustos. Então, é sobre toda a humanidade. Então, continuando, nosso Deus é gracioso e rico em graça. É bom aqui a gente lembrar que nosso Deus, além dele conceder todas as suas bênçãos para toda a humanidade, ele salva todo o seu povo. Em Atos 15, capítulo 15, versículo 11, a gente vê um pequeno trecho. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, ele salva o seu povo, mas ele salva através da sua graça, desse favor que a gente não merece, né? Lembrando sempre que é mais do que um favor imerecido. Em Romanos 3, 24, a gente também tem um outro trecho onde Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vamos abrir a nossa Bíblia para ler o versículo todo em Romanos
Então vamos lá, Romanos, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler juntos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É bom a gente frisar aqui, sendo justificados o quê? Gratuitamente por sua graça. Outra característica, né? Deus nos dá toda essa graça, Deus nos concede todo esse favor de uma forma gratuita. E Ele, se a gente lê o Antigo Testamento, principalmente, a gente pode perceber que Ele suportou toda a rebeldia do seu povo, né? Seu povo, ele se rebelou, né? Porém, Deus não abandonou. Então, Ele é gracioso e Ele é rico em graça. E por essa graça ser gratuita, e Ele tem esse compromisso conosco, Ele suporta a nossa rebeldia e Ele não nos abandona. Seja, vamos abrir a Bíblia. Quem sabe o que é NE que está lá? Agora vamos usar nosso conhecimento para saber o que é, qual é o livro de NE. Alguém descobriu? NE é Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 31. Vou ler o versículo todo aqui. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso, né? Então Deus é rico em graça. Nosso Deus, ele é fiel, ele não nos abandona, né? Mesmo quando a gente, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós nos rebelamos contra ele, pela sua infinita misericórdia, ele não nos desampara. Continuando, lembrando que ele é um Deus gracioso e rico em graça. Ele responde com favor aos seus servos. Em Salmos, capítulo 69, versículos 13, vamos abrir. Salmos, capítulo 69, versículo 13. Aqui na nossa tela tem apenas um trecho. Vamos ler o versículo todo, né? Pegando o contexto, que ele também responde em nosso favor. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responda-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça e pela tua fidelidade em socorrer. Salmo 69, 13. Agora, Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Às vezes, o seu povo, nós, nos rebelamos contra ele. Porém, Deus, ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, né? E ele é paciente para conosco, certo? E ele é paciente. Outro ponto, a graça revelada em Jesus. A graça, ela é revelada em Jesus. Você, somos salvos pela graça. Nós não somos salvos por merecimento, nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:5 deixa bem claro isso. Estando nós mortos em nossos delitos, nós nascemos em pecados. Isso cumpre a gente destacar e nunca esquecer.
Desde a queda do homem, lá no paraíso, com Adão e Eva, nós nascemos em pecados, nós vivemos em pecados, a nossa natureza é pecaminosa. E Efésios diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. Tá? Então, se pela graça nós somos salvos porque Ele nos deu vida com Jesus Cristo. E continuando o texto, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Como dito, eu, você, nós somos todos pecadores, nós nascemos em pecados. Não existe a menor possibilidade de a gente fazer por merecer a salvação. Porque a gente está em pecado. A gente está numa balança totalmente desigual e não tem como essa balança se equilibrar, a não ser pela graça de Deus. Né? E tudo que a gente faça, nada pode vir a contribuir para que isso aconteça. Ela não vem da gente, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo destaca que a graça de Deus reina para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Em Romanos 5:21 diz, vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça, ela é revelada não pelos nossos intentos, pelas nossas obras, não. A graça, ela é revelada mediante Jesus Cristo. Tá? Nada que a gente faça ou venha fazer venha a nos tornar merecedores dessa graça infinita. E ela sempre é revelada em Jesus Cristo. Vamos agora para um momento de reflexão de tudo o que a gente viu. Primeiro, a gente viu que a graça é um ato de Deus para com a nossa vida. Tá? É algo que a gente não merece, porque a gente é pecador, a gente vive no pecado e Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, através da sua graça, nos alcança para que possamos ser salvos mediante Jesus Cristo. Diante disso, o que você tem? Como que você tem sido grato por essa graça de Deus em sua vida? Você já parou para refletir nisso? Outra coisa, de que modo isso pode ser visto em sua vida? Você reflete isso para os outros? A graça de Deus nos completa. Por sua graça, Deus sempre completa a sua obra na vida dos seus servos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, a graça de Deus sempre completa a obra na vida
dos seus servos. Deus sempre completa a obra na vida dos seus servos. E em 1 Pedro isso fica bem claro. Como que o Senhor completa a sua obra em nossas vidas? Quem prestou atenção no versículo que a gente acabou de ler, vai ter facilidade com isso. Primeiro, ele nos aperfeiçoa. Existem alguns verbos no final do versículo. O primeiro deles é o quê? Aperfeiçoar. Depois, ele nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. Tá? Então, a graça de Deus vem nos completar através dessas obras. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que a graça de Deus representa para você? Isso é uma pergunta que fica para mim também. O que a graça de Deus representa para mim? É muito fácil a gente falar em graça de Deus, mas o que ela representa? Vamos mais além. Qual é a importância que ela tem no seu dia a dia? Você não precisa me responder. Isso é algo para você pensar, para você mentalizar, para você meditar, certo? O salmista confessa no Salmo 63, a graça de Deus. Como que o salmista confessa? A tua graça é melhor do que a vida. E eu pergunto para você, você tem o mesmo sentimento que o salmista? Da sua graça para conosco? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, te agradeço. Te agradeço pela sua infinita bondade, Senhor. Te agradeço porque, através da tua graça, do teu amor, nós fomos alcançados, ó Pai. E, através dela, nós podemos chegar a Ti, Senhor. Te agradeço, ó Pai, peço perdão por todos os nossos pecados, por aqueles pecados que às vezes nos são ocultos, Senhor. E também somos gratos porque na tua infinita misericórdia o Senhor nos alcançou, Pai. Fique conosco nesse domingo, agora chegando próximo da hora do almoço, Pai. Nos abençoa, fique conosco, conosco durante todo esse período da tarde, à noite, no culto a mais, ó Pai. Somos gratos, te agradecemos, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, em que nós oramos. Amém. Nós já estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado não podem nos prender. Fique essa frase para que a gente medite durante a nossa semana. Bom domingo a todos. Obrigado.